Estamos iniciando mais um podcast Se Liga na Vida. Para você aí que está acabando de sintonizar no nosso canal, já se inscreva aí, que você todo dia vai ter um momento tão especial de evangelização no seu dia a dia. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema para lá de especial, que é o tema de liderança cristã nesse mundo que a gente vive hoje, complexo, né, cara? Mas um mundo que necessita de pessoas que se posicionem. E nada melhor do que esse casal lindo que está aqui hoje para poder falar sobre essa história. Anne e Júnior, se apresentem. Como o Vini já me apresentou, meu nome é Anne e que honra, muito obrigada pela participação e é muito bom falar desse tema, ainda mais hoje em dia, né? Então vai ser um desafio, tá sendo um desafio aqui pra gente falar desse tema, porque é uma baita de uma responsabilidade. Muito boa tarde, turma. Boa tarde, Vinícius. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Compartilhando o amor de Deus, compartilhando, né? Testemunho do que Ele tem feito em nossas vidas. Isso é muito gratificante, né? Então, que possa ser hoje um bate-papo e que venha gerar fruto, né? É claro que, assim, ao mesmo tempo que está sendo um momento de aprendizado para vocês, pode ter certeza que aqui do outro lado também está sendo um momento de assim, pegar livro, caderninho e já ir começar anotando, porque hoje a gente tem um dos temas, assim, cara, que dificuldade é o mundo de hoje, sobre pessoas que se posicionam, pessoas que realmente falam, não, eu vou viver em Cristo e é por Ele que eu vou gastar os meus dias, né? E me conta um pouco mais aí, cada um com a sua experiência, com a sua vivência, como que vocês chegaram a reconhecer Cristo, durante esse período aí todo da vida de vocês? Antes de tudo, né? Quem começa, hein? Deixa eu começar aqui. Pois então, eu me converti, né, com 19 anos. Então, 25 menos 19 A calculadora não é muito meu forte não, cara. adorei. Então, 25 menos 19, há mais de 12 anos aí. E, cara, antes disso, eu tive uma vida um pouco conturbada, né? Então, conheci balada, conheci coisas mundanas aí, muito, muito cedo. Tive uma infância muito difícil. Meus pais se separaram muito cedo, né? Então, foi um pouco complicado. O filho, quando ele cresce sem a mentoria do pai, sem a ajuda do pai. Então, minha mãe teve que se fazer presente como pai e mãe. E nós morávamos, eu tenho 2 irmãos, Douglas e o Leonardo, e a minha avó hoje que está ao lado do pai, né, Lucy Machado Lima, que através da oração dela, né, que eu pude conhecer Jesus. Então, resumindo, para não gerar muito tempo, então eu tive uma vida muito conturbada. Meu pai abriu um chaveiro para mim. Meu segundo emprego, meu primeiro emprego foi de estoquista num supermercado, para eu poder tirar carteira, e depois meu pai me deu uma oportunidade de trabalhar como chaveiro. Então, nesse chaveiro eu comecei a ter acesso a dinheiro, comecei a ganhar dinheiro muito cedo. Eu queria sempre ter dinheiro, queria sempre trabalhar. Só que com dinheiro a gente conhece também outras coisas, né? Baladas, festas, roupas, ostentação. A gente, Aquela fase jovem, né, cara? aquela fase jovem que você entra na faculdade, quer acompanhar todo mundo. Já dizia aquele ditado, né? Galinha que acompanha pato morre afogada. Então a gente começa a conhecer coisas assim que não agradam a Deus. Então eu andava com um menino chamado Pedro Henrique. Eu louvo muito a vida dele, né? Tem pouco contato com ele hoje. Ele também foi um grande instrumento de Deus na minha vida. Então, a gente saía na faculdade, bebia, aquela loucura toda, não assistia muita aula, e a gente pagando faculdade, muita falta de responsabilidade, né? Eu tava lá, mas não tava, né? Exatamente, só chegava na aula para poder cumprir o A galera do trucão, né? carga horária, e trucão, e cerveja, e resenha. E então chegou o momento que ele se converteu, né, ao evangelho, através da Sara Nossa Terra, né? Tenho muita gratidão lá pelo pessoal da Sara Nossa Terra. Hoje o nosso bispo Giovanni, né? Agradeço muito a vida dele.
E ele foi no revisão de vidas e teve a vida impactada e começou a falar comigo: "Cara, você tem que ir no revisão de vida, cara, você tem que entregar a vida para Jesus, isso aqui que a gente vive, isso aqui que a gente tá passando é passageiro, isso não preenche, só Jesus pode preencher o nosso vazio". E minha avó sempre foi uma mulher de oração, ficava em casa o dia inteiro orando e toalhinha e falando: "Deus tem um propósito na sua vida", e aquilo me deixava muito estressado, que eu sempre fui. Ela essa mulher quer me afundar, né. Ah, já ouviu aquela história da véia do Guina, do Testemunho dos Racionais? O pior que eu gosto de Racionais, mas não Já conheço, cara. E minha avó parecia a velha lá do Guina. Deus tem um plano na sua vida e toda hora. Eu sempre fui um pouco estressado, até mesmo por conta dos acontecimentos, né, da vida, e minha relação com ela era muito, muito ruim, eu não respeitava ela como eu deveria, realmente eu era um mau neto, né. Então ela sempre orando, intercedendo por nós. Então cheguei um dia em casa sentindo um vazio enorme no coração, tinha roupa, estava participando das melhores festas, minha mãe tinha acabado de me ajudar a comprar um carro, estava fazendo faculdade, fazia estágio, tinha Achava que a um vida estava chaveiro, perfeita, a né. vida estava perfeita, eu com 18 anos, tinha um chaveiro de manhã, fazia estágio na área à tarde, final de semana tinha um lava-jato com meu irmão, então tudo estava dando certo. Só que nem tudo dá certo conforme Deus quer, né. Então, um dia eu cheguei em casa muito triste, angustiado, um vazio enorme dentro do peito, e eu lembro até hoje minha avó clamando a Deus no quarto dela, escutando aquela música da Aline Barros, "Ressuscita-me". Pra quem estava achando que ali já estava quase tudo morto, né, cara, por dentro. Isso, então Deus tinha um plano ali de ressuscitar, então eu subi assim na janela e vi ela orando e clamando a Deus e falando: "Deus, muda a história dele, Deus, o Senhor não chamou ele para ele viver no mundo, Deus, o Senhor não chamou ele para ele viver de festa, de ostentação, que ele possa te conhecer verdadeiramente e receber o teu espírito". Cara, naquele momento foi como se uma flecha entrasse no meu coração. Então aquilo eu fiquei impactado, eu fiquei paralisado, eu dei a volta, fui lá no quarto dela, abracei ela e eu senti algo que eu nunca senti na vida, Pra quem não tinha nem contato com a avó, né. entendeu? Então eu senti ali um amor que eu nunca senti, eu mal falava que a amava, então comecei a dizer o tanto que eu amava ela, comecei a chorar e ela me abraçava, e ela ministrava sobre a minha vida, então a partir daquele momento, hoje eu entendo que ali eu tive a minha primeira experiência com Deus. Então, assim como Paulo diz lá em Filipenses, né, eu considero tudo como perda pela soberania de Deus. Então a partir daquele momento eu entendi que tudo que eu tinha ganhado, tudo que eu tinha vivido ali, É era nada, né. como esterco, não valia nada, porque a nossa vida só começa mesmo quando a gente entende o propósito de Deus, né. E João Batista, quando ele começa a pregar ali no deserto, ele deixa uma direção: "Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus". E ele estava ali batizando as pessoas com água, mas logo após ele chegaria alguém que seria maior, né, batizaria com o Espírito e com fogo, né. Então eu entendi que era necessário arrepender, cara, da vida que eu estava levando, que aquela vida não agradava a Deus, não agradava os meus pais, não agradava a minha avó, eu estava travando toda a minha vida, porque nós estamos aqui na terra com um único propósito, né, Vinícius? Servir a Deus, né, cara. Servir a Deus. Então Marcos 16:15 diz, né, então ide por toda criatura e pregai o evangelho, né, fazeis discípulos. Então nossa missão aqui é hoje, é propagar o amor de Deus através das nossas vidas. Então depois desse dia eu fui no culto na Sara Nossa Terra pela primeira vez, eu aceitei Jesus, inclusive eu saí de lá, ainda fui numa boate, aconteceu série de coisas ruins, e na outra semana eu já estava lá no revisão de vidas, entreguei verdadeiramente minha vida para Jesus, me batizei ali naquele final de semana, vivi algo extraordinário, tive muitas experiências com Deus, e a partir daquele momento minha vida nunca mais foi a mesma, né, então agradeço muito a Sara Nossa Terra também, o Vinícius, né, que foi um dos meus líderes lá, o bispo Giovanni,
sempre foi referência em minha vida. E quando a gente conhece a Jesus, né, Vinícius, a nossa vida muda para melhor. A gente consegue crescer em várias áreas. Eu tinha naquela época vários sonhos, né? Hoje muitos sonhos se concretizaram. Tivemos uma vida um pouco difícil, né? Pessoal lá de casa, a gente vendia, minha mãe fazia uns bombons pra gente vender na rua, a gente vendia no paçoca no sinal. Eu tinha que esperar o meu irmão, na verdade meu irmão tinha que me esperar chegar da escola para ele poder ir para a escola também, porque a gente só tinha um tênis, o tênis ela era furado. Segunda, quarta e sexta era o dia que a gente já sabia que o lixeiro passava, né? A gente saía nas ruas lá para poder catar pet, papelão, pra gente pegar um dinheiro ali e comprar tênis, comprar roupa, né? E ter alguma coisa assim para poder sustentar. E minha mãe sempre procurando trabalhar, fazer alguns cursos para nos dar o melhor, né? Agradeço meu irmão também, o Douglas, que fez como se fosse a parte do nosso pai, né? Cuidou de nós também, sempre trabalhou, ajudou minha mãe na nossa criação, né? Um homem que eu admiro muito, além de ser meu irmão, eu respeito bastante. Hoje eu entendo que cada puxão de orelha que ele me deu ali foi Foi pra é, formar o homem que é hoje, né, cara? formar o homem. Depois que a gente entende, né? Mas a gente não gosta, né, de ser chamado a atenção, mas a Bíblia diz, né, que o sábio aceita a correção, né? E o insensato, ele rejeita. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa, né, de prestação de serviço de TI, o que eu sonhei um dia. Meu irmão Leonardo tem uma loja de roupa, moda masculina, né? Que é ternos, camisas sociais, sapatos sociais lá no Buritis. O meu irmão Douglas, ele é professor de educação física, né? Dá aula em escola particular. Então, todo o esforço ali da minha mãe foi recompensado, né? Que minha mãe realmente foi uma mulher guerreira. Lembro também que nós fazíamos aquelas tampinhas de cola. A gente pegava a base da tampinha, vinha com a tampa e tinha que bater com um martelo e encher um saco mais ou menos desse tamanho para ganhar R$ 10 na época. E a mãe falava, enquanto não fazer tampinha, você não vai brincar na rua. E não tinha celular também, Não né? tinha nada, cara. E todo mundo brincando na rua e a gente batendo tampinha. Mãe, não quero bater tampinha. Então, se você não bater tampinha, Vou ficar em casa aí hoje. você não vai comer. Então foi um aprendizado, foi um tempo assim que a gente viveu realmente a escassez, né? Então, quando a gente fala daquele versículo, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Esses dias eu falei isso para uns amigos no devocional, que às vezes a gente pega um versículo da Bíblia isolado e a gente não sabe qual que é o contexto dele. Paulo diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se a gente pegar o que o Paulo está dizendo nesse versículo, cara, é muito forte, porque ele estava preso, numa carta que ele estava Ele preso. não tava numa situação de luxúria, né, cara? Ele estava preso, cara, muita dificuldade em expandir o evangelho. Ele disse, né? Sei o que é ter necessidade, sei o que é ter fatura, sei o que é ter alegria, sei o que é ter tristeza. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Não é somente quando eu tenho coisas boas que eu tudo posso naquele que me fortalece. É naquela situação ali que eu vou dizer, Deus, eu tenho muito, eu tenho pouco, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou fraco, eu estou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 12:9. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque quando eu estou fraco, Eu aí tô que eu tô forte. forte, que o poder de Jesus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Então, cara, foi um tempo maravilhoso. Aí pude estar na central, já fui de outras congregações, orei, encontrei a Anne. Ô, nosso Deus, cameraman, puxa aí pra nós. Esse casal lindo que tá aqui na Rádio Vida FM agora eu vou ter que puxar aqui o testemunho da Anne. Anne, como é que tudo aconteceu? O mais engraçado é que quando a gente ouve, assim, o testemunho dele, a gente vê que o Senhor junta coisas bem diferentes, situações diferentes, mundo diferente, vida diferente. Posso dizer que o meu foi totalmente ao contrário. Nasci num berço cristão, tenho um irmão, meus pais são separados também. Eu tenho um irmão junto com o casamento, né, do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho 3 irmãs. Fora do casamento, parte de pai, eu tenho 3 irmãs. Nunca conheci o mundo,
não sei o que é bebida, não sei o que é festa, É, noitada. é hilário, né, o que Deus faz, cara. Mesmo, nunca, Muito doido. nunca experimentei, nunca saí, nunca, nunca. Não sei o que é. Nunca tive vontade também. Mas assim, a pegando o testemunho até da minha mãe, né, porque independente da separação, assim, do meu pai e da minha mãe, que eu tinha o quê? Uns 12 anos e olhe lá. Eu vi que ela sempre pagou preço por nós, para estarmos ali dentro da presença do Senhor, para a gente não sair da igreja, para a gente não conhecer, né, as coisas do mundo. Então eu conheci ali uma mulher, se eu olhar pegando a história dela, então eu conheci literalmente aquela mulher que pagou preço pelos filhos, independentemente da situação que a gente estava vivendo. Eh, então, sempre tive tudo, assim, tudo que a gente pedia, minha mãe sempre fez de tudo, assim, para conquistar, o meu pai também. Tínhamos até uma condição financeira, vamos dizer assim, boa, mas não quer dizer que eu nasci num berço cristão, que eu já nasci conhecendo a Jesus. Que já estava pronta pra testemunhar tudo que você tá vivendo hoje, né. Isso, vivi dentro da igreja a minha vida inteira, mas eu ouvia falar de Jesus, sabia quem ele era, eu ouvia falar quem ele era, o que ele podia fazer, mas eu realmente não conhecia ele de perto, face a face, ter uma experiência mesmo com Deus. Eh, então aí conheci a Central, assim, eu tô pegando um resumo, mas aí eu É o conheci 10%, né. eu conheci a Central, engraçado que não existia, era só a Central Luxemburgo, na época, e a gente veio para a Central Contagem, abrir a Central Contagem, e foi muito bacana, porque nessa época que eu vi por conta do Instagram, por conta de uma foto, tá vendo que é muito importante as células hoje divulgarem, sim, a célula no Instagram, porque eu fui para a célula por conta de uma foto no Instagram, que eu falei assim: "Gente, olha como as pessoas são felizes, a comunhão, eles saem, eles se importam um com o outro, eles fazem eventos, eles estão juntos". E aquilo me chamou muito a atenção. Que raridade é isso hoje, né. Que raridade é isso hoje. Então, independente que eu nasci na igreja, eu tinha um vazio, porque eu não conhecia Jesus verdadeiramente, né, eu não tive encontro com ele. Então, eu me autoconvidei, mandei mensagem: "Ah, eu quero", aí a pessoa foi, eu lembro, foi até a Carol, ela foi, me chamou e a gente foi pra igreja, e daí eu não saí mais, não tirei o meu pé mais da Central. E com isso, eu tive várias experiências com o Senhor, como por exemplo, eu citei aqui, né, que eu tinha 3 tenho 3 irmãs, de parte de pai. Eu que fui atrás delas, tenho super orgulho de dizer isso, que eu fui atrás delas, porque eu falei: "Não, independente de como, né, de como foi feito, independente de como foi a situação, elas são minhas irmãs, elas são minha família". Então eu procurei elas, corri atrás, mas mesmo assim, a gente não tinha um laço ainda familiar, porque aquela barreira, né, tinha aquela barreira com os meus pais ainda. E assim, até mesmo vou acelerar aí em 2.0 mais um pouquinho, no ano do meu casamento, com o Júnior, eu orei, eu lembro que, assim, como toda noiva, a gente tem sonhos de que o casamento, que seja o meu casamento dos sonhos, que seja o dia mais feliz da minha vida, mas eu lembro que eu não orava desse jeito. Eu orava assim: "Senhor, se meu casamento tiver um propósito que meu pai reconheça as minhas irmãs, tá ótimo. Eu quero só isso. Eu não quero que as pessoas saiam falando: 'Nossa, foi a melhor festa do ano, a festa mais badalada do ano, o casamento mais top do ano'". Não, eu queria que o meu pai reconhecesse as minhas irmãs. E assim, orando com certo medo, É aquele pé e não pé, né. eu pedi, é por isso que é muito importante a gente saber o que pede para o pai, né, não sair pedindo, e eu fiquei assim: "Meu Deus, pedi isso. Nossa, imagina todo mundo junto. Nossa, a situação. Ai, meu Deus, minha mãe". Até que minha mãe eu nunca me preocupei tanto, porque ela sempre me apoiou a correr atrás delas, me apoiou a nunca olhar com um olhar de decepção para o meu pai. Então minha mãe foi um exemplo, assim, de mulher, de oração, de cristã, excepcional. Mas eu fiquei com o pé atrás, sim, confesso. E aconteceu
quando meu pai ali reconheceu minhas irmãs e os netos, gente, pra mim, assim, o propósito do meu casamento já foi cumprido. E agora, né, aí eu me casei, sou empresária também, hoje eu tenho uma agência, assim, ele tem foi foi muito difícil, né, porque no primeiro ano do nosso casamento, a gente casou ainda com aquele pensamento de que eu tenho a minha empresa e ele tem a dele. Cada um na sua e assim a gente vai. E a gente relutou muito, foi um primeiro ano do nosso casamento foi um ano muito difícil, aonde a gente ainda precisava abrir os olhos de que não é assim. Quando a gente fala que um só vira carne, aí eu não tinha isso em mente. Eu sou muito metódica ao extremo no sentido de gosto de planilha, organização. Se gastou R$ 1 com uma bala, eu vou anotar. Eu quero saber o porquê. Júnior, mas Como você passou um ralo, cara, até adaptar, ué. eu Sei, cara, queria foi saber o difícil. motivo de tudo, ter tudo certinho e não sair do controle ali, calma, é meu controle. E foi muito difícil o nosso primeiro ano, mas aí a gente reconheceu que a gente precisava de ajuda. Então a gente foi no pastor, o nosso pastor hoje, que é o Breno, foi assim, maravilhoso, é um paizão, né? É um pastorzão, um paizão, onde ele acompanhou o antes, o durante e até hoje acompanha a gente, se a gente precisar. Como é importante ter essa rede de apoio, da gente procurar, porque a igreja está ali, de braços abertos, é a gente que tem que ir até eles. E a gente vem crescendo, né? Porque casamento é crescimento todos os dias, na área das finanças, no pessoal, em tudo. E aí sim eu fui vivendo. Eu acho que no momento me batizei em 2016 e depois do meu batismo que eu vivi. Cada ano eu comecei a ter experiências novas com o Senhor. E aí sim eu fui conhecendo Ele. Não é porque eu nasci, né, no berço evangélico, quer dizer que eu já conhecia. E é isso. E aí sim a gente vive milagres a cada dia. Mas eu acho que quando eu comecei a ser empresária, que eu comecei a realmente viver os milagres mais impactantes com o Senhor na minha vida. O sobrenatural começa com uma atitude, né, que é de realmente buscar. Às vezes Deus na verdade já sabe o que a gente precisa, mas Deus não é invasivo ao ponto de ir lá e fazer. Ele busca com que a gente, assim, peça a ele, porque ele não vai lá simplesmente tocar na sua vida e mudar, né. Então eu achei muito legal essa parte do casamento de vocês, principalmente dessa parte de saber reconhecer a dependência de Deus, né. De falar: "Ó, tem um irmão ali, eu vou lá", né. É. É, Mas, eu queria saber um pouco mais, cara, principalmente por esse ramo empresarial, sei que não é fácil, né, o ramo do empresário é aquele altos e baixos constante. E como que vocês começaram a lidar quanto unidade nesse processo, né? O que vocês falam? "Opa, eu entendi, ela é metódica, eu vou aqui no mais na fé, vou agarrado", como é que foi isso, cara? ô Vinícius, eu sou uma pessoa acelerada, então Um metódico ou um acelerado? Ó, já começou o milagre. você vê o que Deus faz, né. Então eu sou acelerado, quando eu pego para fazer, eu quero ir até o final, então eu dou um jeito. Graças a Deus também Deus me capacitou em relacionar com as pessoas, porque falei até para um amigo esses dias, eu era aquele aluno da cartolina na hora de apresentar o trabalho. Só segurava a cartolina, aí xeriqueta, boa. Só queria ler o trabalho todo e gaguejava, cara, mas depois que você conhece Jesus, ele te desenvolve um dom, cara, fantástico, que você começa a conseguir falar com as pessoas numa facilidade, e você sabe que aquilo não vem de você, é ele que tá te capacitando, porque você para e pensa: "Cara, como que eu falei isso? Eu nem sei o que é isso, cara". Então, eh, eu queria fazer as coisas do meu jeito, e ela metódica: "Não, as coisas têm que ser assim". E aí já começa a disputa, né? Aí "Não, vou no meu braço, não vou no seu". aí é 220, aí já começa o circuito, daquele circuito de 220, choque. "Ah não, mas é assim que tem que fazer". "Não, mas é assim". Já tomei até carteirada dentro da empresa lá, quem manda aqui sou eu. Já tomei carteirada lá, vocês veem, já tomei carteirada.
Aí tá bom, aí eu reclamava, mas você não pode fazer isso comigo, sou seu marido. É. Ela, mas você não me escuta. Então, cara, a gente precisa aprender a ouvir, entendeu? Então, não que ela estava me humilhando, mas ela queria me mostrar que toda empresa, ela tem princípio. Não é só chegar e fazer, porque eu achava que tô levando tantos clientes, então é assim que funciona. Ela não, está levando tantos clientes, mas eu preciso tratar meu cliente, eu preciso consolidar, eu preciso dar atenção para ele, eu preciso treinar os funcionários, mas a cabeça era, tô jogando cliente aí, você se Um vira, prático, o outro não. Deixa eu analisar. Pera aí. Deixa eu ir nos dados. entendeu? Então a gente teve muita dificuldade e levava briga para casa, cara, e não era nada saudável. Mas hoje, graças a Deus, Foi Jesus que te fingiu de dormir no sofá, né, cara? foi. Realmente. Nossa, foi Que milagre, cara. milagre. E eu quero até contar, né, aproveitar aí que a mídia tá batendo forte aí no Legendários. Aí, ó, cadê o AU, né? Fa- Raul, dá um zoom lá no bonezinho, cameraman. Mostra aí pra rapaziada. Raul, Aí, ó. 35.404. Cara, pensa em alguém que era o hater do Legendários. Oi, quanta gente não tá falando mal, né, cara? Eu era esse. Eu orei por 2 anos, gente. Foi 2 anos que eu fiquei, Senhor, por favor, que ele venha entender que não é dinheiro, não é nada, ele precisa. Porque se o óbvio ele não tá conseguindo aqui, então que ele vá subir uma montanha, então, pra saber o óbvio. Nossa, eu orei muito, meu Deus. Acho que é por isso que tem muita gente criticando na internet. Imagina o tanto de relacionamento que não tá salvando já, né? Cara, o que Hã? acontece? Eu até postei, eu fui agora em abril, né? Então, eu até postei que é o seguinte: enquanto a montanha estiver restaurando casamento, curando pessoas de vícios, pessoas conhecendo a Jesus, famílias restauradas, igrejas com mais homens dispostos a servir na igreja local, em seus ministérios, células, liderança, cara, isso é fruto. E difícil é arrancar também o que acontece lá no Legendários, né? Isso. Você contou algum trechinho pra ela? Para ela eu conto, né? Só que eu deixo bem claro, se você contar para o seu irmão, você vai estragar a experiência dele. Bom, não é que você não pode, a questão de contar, eu falo muito o seguinte: eu vou te contar o que acontece lá, vai estragar a sua experiência, irmão. Você vai chegar lá já sabendo. É claro que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então eu posso te contar, mas chegar lá você viver outras coisas, mas edifica eu te contar tudo o que acontece, porque a experiência é individual. E eles ainda pedem como um código de ética, não compartilha. Para que eu vou pular princípio? Eu vou orar e as frases básicas, né? Siga ali, se desfruta o caminho, irmão. Siga ali, se desfruta o caminho. O top é espiritual. Chegar lá, você vai ver o que Deus tem para você. Cara, então, a Bíblia diz que árvore que não produz nada, o que ela vira? Cara, eu vou falar um pra você, vira árvore seca, né? Vira lenha, ela vai ser cortada. Por quê? Nós estamos aqui para dar frutos. E esses são os frutos que nós devemos dar para Deus. Então, o Legendário, cara, tem gerado fruto. O que eu falo com os meus amigos que sobem a montanha, cara, o Legendários é apenas uma ferramenta. Legendários, ele não vai mudar sua vida por completo. O que muda a sua vida por completo é você entregar sua vida para Jesus todos os dias. É em todas as áreas. Vai ser apenas um start. Lá você vai ser reconfigurado ao padrão a qual Deus te chamou. É necessário um homem subir uma montanha para ele saber que ele tem que ser um homem melhor, que ele tem que ser um homem honesto, que ele tem que servir a Deus? Não, não é. Mas hoje nós vivemos atrasados e é necessário sim hoje. Que é um movimento que está glorificando a Deus, está gerando fruto. A partir do momento que o movimento parar de gerar fruto para Deus, aí ele não é mais necessário, mas ele gera fruto. E tem famílias sendo transformadas. E aquelas pessoas que batem no Legendários, que estão falando mal, cara, Sinto muito, né, cara? irmão, É uma falta de conhecimento absurda. sobe a montanha, irmão. Eu falava assim, eu não vou subir a montanha não, R$1.500, Tá maluco? vou comprar de cesta básica, vou dar aos pobres. Jesus mandou eu dar aos pobres, irmão, mas... Irmão, eu tava tão desviado do foco, Vinícius, que adianta eu pegar R$1.500 e dar aos pobres,
se eu tô seco por dentro. Você tá literalmente apagando fogo com gasolina, né, cara? Entendeu? Então, foi necessário eu alinhar minha vida primeiro, subir a montanha, ter um encontro com Jesus e entender que tudo que eu estava vivendo em todas as áreas, eu estava longe do propósito. Então, graças a Deus, hoje é vencer na montanha diária. E eu falo com os meus amigos, cara, a gente tem que viver o legendário todos os dias. Você sabe por quê? Porque senão a montanha vai virar história. Aí eu vou contar assim, no ano de 2023 eu subi uma montanha e foi legal. Não, cara. A montanha todos os dias. No ano de 2023 eu subi uma montanha e a partir daquele momento eu tive a convicção, cara, que eu estava vivendo totalmente errado do homem que Deus me chamou para ser. Efésios 5:25 diz: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a vida por ela. Vê se eu estava fazendo tudo isso por ela. Não estava. Cara, eu vou falar um negócio com você, né? Quantas vezes a gente renega a si mesmo? E imagina negar a esposa, né, cara? Se você não tá realmente no propósito de Deus. Você não vai conseguir. Se você não consegue se acessar, como que você vai acessar alguém que tá do seu lado, hein? Não tem jeito, cara. E a gente acha que o casamento é casou, fez festa, lua de mel, morou no apartamento, tá tudo certo. Cara, é uma luta diária. A gente sabe também que o inimigo, ele quer destruir o casamento, né? Que é o maior propósito de Deus, a família. E ele sabe que se o casal não estiver alinhado ali, ele começa a cumprir o propósito dele, que é fazer com que a rotina tome conta de cada um, os desejos individuais, egoísmo, ignorâncias, eh, coisas que eu faço só pensando em mim, coisas que ela fazia só pensando nela. Cara, e todo dia é um leão, é matar um leão, abrir mão das nossas próprias vontades. Então, se eu entrar no casamento achando que eu vou ser feliz, eu já tô entrando errado. Eu tenho que Cuidado com quem vai interpretar aí de casa, viu, gente? entendeu? Então, hoje a gente sabe que você entra num casamento para fazer a pessoa feliz, você tem que dar o seu É melhor. uma escolha, né, cara? É uma É uma escolha escolha todos os de dias, vida. Vinícius. Então, agradeço muito aí, né, pelo movimento do Legendários, que me deu um start, assim, para poder realmente melhorar aí a questão do meu casamento, melhorar os meus relacionamentos com as pessoas. Sempre fui um cara também, às vezes, muito difícil, né, até mesmo pelo meu Sabe o que que eu estilo acho mais engraçado, cara? É ver como Deus uniu um lado muito bruto e um lado muito sensível, muito cara. sensível, isso. Agradeço também o Josafá, que é o pai do pastor Daniel hoje lá da Central Luxemburgo. Eu fiz uma terapia um tempo com ele e ele me mostrou que, cara, hoje você é assim porque você conquistou as coisas em sua vida na luta. A sua vida toda você foi tomando porrada e você foi dando porrada também para você chegar. Então por isso que você é assim hoje. E já perdi muitas oportunidades em vida, já briguei demais com pessoas. Foi É, transformador mesmo para o nosso então casamento. eu até me arrependo, né. Então graças a Deus, Deus tá me dando a oportunidade de reaproximar de pessoas, assim, que eu já machuquei, principalmente que eu já dei mau testemunho, né. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência dessa, né? E quanto é ruim, machuca a gente, né? Cara, o Espírito Santo te constrange e fala: "Eu não chamei, eu te chamei para você ser sal e luz". E a luz quando ela tá debaixo da mesa, cara, fica tudo escuro. Eu te chamei para você ficar em cima, para você iluminar. Eu te chamei para você ser sal, aquela comida gostosa que você senta e tem prazer em degustar ela. Eu não te chamei para você ser aquela pessoa que não tem gosto, aquela pessoa que chega no ambiente e não muda o ambiente, entendeu? Então Deus nos chamou para fazer a diferença. Então eu creio que todos os dias eu peço para Ele me ajudar nisso. E é difícil, né? Cara, não, eu acredito que não é fácil, né? Eu acredito que o relacionamento em si, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista é o como abrir mão, né, cara? Como aprender a lidar com isso, né? O relacionamento ele vive através da renúncia. Mas me conta uma coisa, Anne, agora, já que eu já vi o lado bruto, não, fui na raça, na guerra, eu quero saber um pouco mais desse lado feminino desse relacionamento. O que te mudou, Ana? Anne, desculpe, viu, gente? Não tem Desculpe. problema. O que me mudou no casamento é o casamento me amadureceu muito, tirou uma visão distorcida que eu tinha, de que o controle era meu,
por ser metódica, tem que andar certinho, na minha linha, e deixar as coisas mais leves, porque quando a gente começa a ter controle, querer a aprovação, querer ser a melhor, fica tudo pesado. E algo que vem de Deus, o casamento vem do Senhor, né? O casamento é propósito do Senhor. Então tem que ser algo leve. Então eu parei de querer mandar, querer ter voz ativa, querer ser as coisas do meu jeito, e começou a ter tudo ser mais leve. E uma coisa que ele falou, que é muito importante, eu acho que essa palavra está sendo o nosso ano, alinhamento. No momento em que a gente começou a ter alinhamento como um casal, gente, tudo fluiu. As empresas fluíram, o nosso relacionamento com a nossa família fluiu, as coisas da igreja, as coisas da célula, tudo tá fluindo, porque a gente teve alinhamento. E quanto mais a gente buscar, porque é uma Exatamente. busca constantemente, não quer dizer que, nossa, agora eles são Acabou. nossa, agora a vida é perfeita. Não, é uma busca todos os dias de ter alinhamento. Então, no momento que a gente está tendo alinhamento e buscar isso, as coisas vão fluir mais. E é isso. A palavra do nosso ano é alinhamento. E alinhamento está sendo, por conta do casamento, o alinhamento está fluindo para todas as áreas. É engraçado, né, cara? Analisar duas personalidades completamente diferentes, mas que elas se completam. Agora me conta um pouquinho, cara. Como tá vivendo a sua empresa hoje e como tá vivendo sua empresa, Anne? Hoje eu trabalho sozinho, né? Então eu tenho os meus clientes que eu atendo fixos, meus contratos, e tenho os meus clientes avulsos que vira e mexe estão precisando do meu trabalho, né? Cara, é um desafio, até mesmo porque a mão de obra hoje no mercado ela tá muito escassa. Então eu não sei porque a gente vive na era da tecnologia, né? Todo mundo quer trabalhar com tecnologia, todo mundo quer ser digital influencer, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer mexer com inteligência artificial e vídeo. Mas resolver problema mesmo, eu acho que é uma coisa que hoje em dia tá escasso. Acho que Eu não é só nisso não, viu, cara? Mão de obra hoje tá escasso. Mão de obra e resolver problema. Eu até dei uma palavra na reunião da empresa da Anne, né? Que a gente tem que se inovar todos os dias. Então a gente não pode ficar na mesmice. Então tem uma frase que diz, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Vou parar por ali, já tá ok, né? Entendeu? Já atingi certo ponto, então para que eu vou dar um passo a mais? E o bom é o inimigo do ótimo, cara. Se você chegou no bom, não se limita a chegar no ótimo, No excelente, né, cara? entendeu? No excelente, no extraordinário. Então, cara, a Bíblia diz que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando a gente para e pensa, o que significa a palavra abundância? O que significa? Agora eu vou virar o jogo. O que significa pra você abundância, Cara, cara? abundância é algo assim sobrenatural, abundante. Eu tenho prosperidade, mas não é aquela prosperidade de bens materiais, de dinheiro, mas eu tenho ausência de necessidade. Eu sei que se eu passar pelo vale, eu sei que se eu estiver no poço, eu sei que se eu estiver na escuridão, eu sei que Deus vai me suprir. Que a Bíblia diz, né? Qual filho que pede pão pro pai, ele vai dar pedra. A Bíblia diz, né? Fui Tá morto, vendo? agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. Então, cara, a gente precisa viver as escrituras. É muito forte que quando a gente está passando um vale, né? Eu até falo com a Ana, minha esposa, esses dias ela estava meio chateada porque ela tá precisando de novos funcionários. Ela teve um cansaço espiritual. E eu lembrei para ela dei uma palavra para ela de Elias. Cara, pensa em Elias. Viveu um momento extraordinário ali com os profetas de Baal no Monte Sinai. E os profetas nada aconteceram, mostrar que o Deus que eles clamavam não era Deus, era Deus com um D minúsculo.
E a experiência que ele teve ali, cara, que caiu fogo e consumiu tudo. Mas foi necessário passar pela turbulência. Exatamente, foi necessário. E logo depois o que eu falei com ela, cara, Elias acabou de viver uma experiência extraordinária. Aí uma mulher, Jezabel, manda um recado para ele falando que vai matar ele. O que que Elias faz? Cara, Elias tinha acabado de viver uma experiência com Deus e ele correu, se escondeu. Aí cadê a confiança, né, cara? Cadê a fidelidade ao Deus que ele servia? Entendeu, cara? Então ele correu, se escondeu e Deus usa um anjo para dar ele uma palavra. Toma água e pão, levante e segue seu caminho. Você teve uma experiência enorme com Deus. É vale atrás de vale. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Eu falei com ela, creia, vai, peça ao Senhor que essa palavra de Elias sirva. Todos os dias você vem realizado experiências, você tem tantas coisas, né, que Deus tem feito na sua vida, você não pode parar por aqui. Ora a Deus que Ele vai direcionar funcionários que estarão alinhados com o propósito da empresa, com a missão, valores, visão, e depois de um tempo você vai poder dizer, obrigado, meu Deus, Ebenezer, 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor me sustentou. Exatamente, cara, exatamente. Agora eu quero ouvir dela. E aí, Anne, me conta, como é que foi viver isso daí? E provavelmente, do mesmo jeito, eu já reparei, né? O Júnior já vai naquela, não, vai na raça, vai na raça. Caiu, levanta, levanta, vambora, bora. Agora, quando vem aquele lado mais sensível, imaginamos, ô Júnior, vamos analisar, vamos pensar bem, Deus tá agindo nesse plano ou sou eu, Júnior? Como é que foi isso? Se for pra puxar, né, a vida profissional, iniciei com design gráfico, fiz uma faculdade que não tem nenhum ligamento, enfermagem, também sou enfermeira, e voltei ali, e dentro da enfermagem, recebi, assim, as melhores oportunidades para o marketing, loucura, né? O que o Senhor faz, a gente não pode descrever, a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue nem entender. E abri a AC. A AC já está, assim, no mercado tem mais de 10 anos, eu tenho experiência. Iniciamos como uma gráfica, né, que é o marketing offline, e hoje a gente está 100% no online. Então, assim, vou puxar aí 6 anos aí no digital, assim, formalmente. É um desafio muito grande, né, empreender hoje dentro do nosso país, pegando tudo, né, que a gente vive, mas também a parte espiritual mesmo. Mas foi o meu sonho. Eu lembro, assim, quando eu tinha, posso dizer ali nos 15 anos, porque eu vim de uma família também empreendedora, que eu falava, eu quero uma empresa grande, que eu quero colocar todo mundo para trabalhar, não quero ninguém desempregado, eu quero cuidar de pessoas. Não, ela sabia. Trabalha em empresa, ela acha que é fácil. Gostoso demais da conta. Sempre gostei, assim, de cuidar de pessoas, sempre gostei de estar junto com pessoas, mas eu também escondia um pouco desse lado meu, de ter um posicionamento de liderança. E foi uma experiência muito boa, né, de 5 anos. Agora, pegando esse ano, para mim, esse ano está sendo um divisor de águas nessa parte do empreendedorismo. Porque esse ano foi o ano que o Senhor está me dizendo para me ter posicionamento. Só que o posicionamento na área profissional, não existe só ter posicionamento no CPF, ter um posicionamento no CNPJ. Não existe CPF e CNPJ para um cristão. Você é cristão a todo momento. E o Senhor vem me falando sobre esse posicionamento na área profissional. Quer dizer, eu venho pedindo um posicionamento na área profissional desde o ano passado, e o Senhor me mostrando e eu não querendo enxergar, que eu tenho que ter posicionamento em todas as áreas. Porque se eu querer só o empresarial, ele não vai me posicionar. É uma vida, né? É uma vida. Não uma vida ali dentro da empresa, da porta pra fora, não, aqui eu sou cristão, tá de boa. É isso mesmo. E eu batendo, Senhor, me dá posicionamento na minha vida profissional, me dá posicionamento lá na agência, me ajude, me ajude. E ele me mostrando, não, se você não tiver posicionamento em todas as áreas, você não vai ter. E esse ano tá sendo um divisor de águas, porque assim, não só pelas portas que estão se abrindo, mas no momento que ele me mostrou, pode ter posicionamento, não tenha medo. Eu estou contigo, não tenha medo, porque é eu que estou te posicionando.
Não é você que está se posicionando. Então, eu tive medo, sim, de me posicionar, porque no momento que a gente se posiciona, principalmente como cristão, que é hoje o que eu estou mais me posicionando dentro da agência, muitas portas estão se fechando, muitas coisas que eu nem imaginava que acontecia estão acontecendo, mas, gente, aquela sensação de que eu estou sendo uma serva boa e fiel é a melhor coisa. É muito bom. E hoje, lá na agência, a gente se posiciona assim, nas entrevistas, no simples até as coisas mais grandes. Então, nas reuniões, quando a gente faz as reuniões gerais com todos os colaboradores, com a nossa equipe, a gente ora. Segunda-feira, a gente faz o momento de primícia, de entregar mesmo a nossa semana para o Senhor, de entregar a nossa vida para o Senhor. Porque não é pela força dos nossos braços que estamos ali trabalhando, é porque é o Senhor que sustenta aquela empresa, é o Senhor que sustenta todo mundo ali. Nas entrevistas eu já falo, olha, mostra toda a visão e propósito da empresa, né? A missão, visão e propósito. Haja força para fazer isso hoje, viu? Haja força no Espírito Santo, não é fácil. Não, quando eu orei lá atrás, que eu queria, por isso que a gente volta a dizer, olhem o que vocês estão pedindo, porque para Deus não é meio termo, tá? Ela tá pedindo posicionamento, vai ser só aqui. Se eu pedir lá atrás, então ele tá falando, então você vai ter posicionamento, então. Então é tudo, né? Nas entrevistas, quando eu falo missão, visão e propósito, eu já entro. E tem mais. Os princípios da empresa são cristãos. Não quer dizer que a gente não contrata pessoas que não são cristãos, porque o propósito é trazer pessoas que não são cristãs mesmo. Mas, quando você entra na casa de alguém, você sabe que aquela casa tem costumes, aquela casa tem princípios e você tem que saber aonde você está andando. Então eu já falo assim, e gente, é engraçado porque eu já recebo um não ali na entrevista mesmo. Ou quando a pessoa vai fazer o teste, a pessoa já no final já fala um não. E glória a Deus por isso. Porque se o Senhor pediu para me posicionar, então a gente tem que se posicionar. E eu tô vivendo isso. E o mais engraçado é que eu compartilho. Igual ele falou, né? A gente aprendeu, a gente amadureceu muito. E quando eu falei isso com ele, eu tive uma crise assim, eu fiquei triste, porque as portas estavam se fechando, eu estava me sentindo um pouco humilhada. E eu falei isso com ele, ele falou, não, o lado dele, né? Levanta, isso aí. Sensível, né? Sensível igual coice de mula. Levanta, continua. Seja forte, corajosa. Nem sempre, gente. Não quer dizer que É necessário. a gente vive uma vida perfeita, porque quando ele fala assim, eu respiro e falo, ok. Porque na hora da vontade até de responder, né? Pela brutalidade, assim, fala, não levanta, porque na Bíblia fala isso, isso, isso. Não é assim, né? No dia a dia não funciona desse jeito, né? Mas o apoio dele hoje, como ele tá sendo meu amigo hoje, né? Então, ou seja, tudo transformou. Então, o posicionamento que eu pedi, eu tô tendo, o alinhamento que a gente tá tendo no casamento, tudo, então, tá frutificando tudo. É muito bom sentir que a gente tá sendo servos bons e fiéis ao Senhor. E olha, eu acho que pra gente encerrar, eu queria uma palavra dos dois. O que vocês, assim, deixariam pra galera aí de casa sobre esse casamento cristão? O que vocês falaram assim, tá pensando em casar? Tá vendo aí que as coisas entre o namoro já tá encaminhando? O que vocês falariam pra essa galera? Eu tenho uma palavra até para poder mandar um abraço, né, pra galera do devocional das 5h20. Eu tenho um devocional todas as segundas, 5h20 da manhã. Aí, já começa a diferença. 5h20 da manhã, toma banho de água gelada também? 5h20, não, banho de água gelada ainda não, mas 5h20 é complicado, cara. O pessoal fala, irmão, você tá firme mesmo. Aí eu peguei e falei, irmão, tem dia que dá vontade de ficar na cama, mas sabe o que motiva? Vidas sendo transformadas. Então, pessoas que não são verdadeiramente cristãs, participando ali, acordando cedo, matando a carne, né? E como que a carne grita naquele momento? Era 5h20 da manhã, e nessa época do frio, quando você levanta, debaixo da coberta quentinha, 5h20 da manhã, irmão, parece loucura.
Mas aqui que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Paulo disse isso. Então, quando alguém que não conhece a Deus, ela acorda 5:20 da manhã para poder compartilhar da palavra de Deus, para ela poder propagar o evangelho, o que que as pessoas que são sábias, as pessoas que já são cristãs, que isso, cara, eu não tô fazendo nada. Fica até tímido, né, cara? Envergonhado. Entendeu? Então pessoas estão levando a palavra, cara, o devocional eu criei direcionado por Deus, porque eu acho que hoje a gente não precisa ter um título de líder para você poder exercer papel de liderança. A ordenança é para todo mundo, cara. Vai, prega o evangelho. Entendeu? Então a gente tem que fazer, independente se eu fui rotulado pela minha igreja, se eu fui rotulado pelo meu pastor como um líder, eu tenho que fazer a minha parte. A intimidade, né? Gerar intimidade com Deus. Entendeu? E Romanos, cara, 12:2, metanoia. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim podeis conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, eu só conheço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu mudo a minha mente. Se eu não mudar a mente, eu não vou conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E mudar a mente é todos os dias, é não conformar. É não conformar com as pessoas se drogando, é com as pessoas vivendo casamentos totalmente afastados de Deus, é não me conformar com roubos, é não me conformar com as pessoas se preenchendo com coisas do mundo. É a gente estar ali todos os dias buscando fazer a diferença, e nós não somos perfeitos. O que eu falo para as pessoas é, cara, a Bíblia diz que Jesus veio para chamar os doentes. Os sãos não precisam de médico. Deixa eles lá, né? Mas o que Jesus disse? Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. É isso, cara. Você tem que se arrepender todos os dias da vida que você leva e assim Deus vai fazendo. Ah, mas eu não estou pronto, irmão. Eu não sei falar da Bíblia. Um irmão levou a palavra lá segunda-feira e nunca falou de Jesus. O nome dele é Guilherme, o apelido dele é Gigas. Irmão, a palavra foi uma bênção. Por quê? Deus quer usar todo mundo. Você usou até a mula lá de Balaão, cara. A diferença é você levantar a mão e falar, Eis-me aqui, né? assim como o profeta Samuel, eis-me aqui. Entendeu? Então, o devocional tem gerado fruto. Então, essa é a palavra que eu deixo até mesmo para o nosso casamento, cara. Não vos conformeis com esse mundo. Busque do Senhor, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Falei com outro irmão hoje, a gente estava voltando da reunião do Legendários. Falei, Igor, Jesus nunca vai te dar algo, irmão, da mesma proporção que você pede. Quando ele vai te abençoar muito mais do que você pediu ou que você pensou, irmão. Deus é Pai. Então, pensa nisso. Olha se você está alinhado com os propósitos dele. Pai, a vida hoje está alinhada com os teus planos. Pai, eu tenho esse plano aqui. É para te glorificar. E se é para glorificar... Apresente, né, cara? Apresente. Cara. E ele vai te dar muito mais do que você pensou e o que você pediu. Então, manda um abraço pra galera do devocional, tem entrado 8 a 10 pessoas e eu profetizo que... Eu sou o próximo, pode anotar lá na lista. Colocar você lá no grupo lá pra você participar com a gente, vai levar a palavra, que o devocional não é meu. Toda segunda-feira é alguém diferente levando a palavra. Então, não é porque eu criei o devocional que o devocional é meu. O devocional é de Deus e todo mundo que se sentir à vontade está levando a palavra e compartilhando e todo dia uma experiência nova. Amém por isso, cara. Amém por isso. E agora... Dona Anne, fala pra gente, como é que é? O que eu deixaria para as pessoas é criarem, primeiro, né, intimidade com o Senhor. Buscar o Senhor, independente se está cansado, se não tá, se tá querendo, se não tá. A gente arruma rotina para tanta coisa, igual academia. Eu vou na força do ódio, mas eu vou. Trabalhar, acredito eu, que não é todo mundo que acorda e fala, uau, vou trabalhar. Não, a gente não se vira porque a gente é adulto. Porque vida de adulto a gente tem que fazer, não porque a gente gosta, as coisas que a gente gosta, a gente tem que fazer porque as coisas que a gente precisa fazer, porque precisa acontecer. Porque senão a gente não come, porque senão a gente não vive. Então, assim, coloque em mente de que eu preciso, vai sem querer. Que aí, gente, é assim, quando a gente começa a estar íntimo com o Senhor, as coisas fluem automaticamente. No dia que você não conseguiu ali falar com o Senhor na parte da manhã, o seu corpo, a sua mente pede para você entrar na presença do Senhor, porque você sente falta de estar com o seu melhor amigo, que é o Espírito Santo, de ter um momento com o Senhor. Então coloca numa rotina.
Eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha rotina, que é, eu coloco as minhas orações do mês num caderninho, e durante o mês, não quer dizer que não tem outras orações, porque, né, coisas acontecem no nosso dia a dia, mas durante o mês eu foco naquelas orações ali, e eu vou buscando aquilo, vou colocando na presença do Senhor. É assim, como eu sou muito do lado, né, empresarial, porque eu me envolvo muito nisso, eu faço reuniões com o Senhor, do jeito que eu faço com o cliente, Seu eu horário faço, tá Senhor, marcado hoje, 8h30. Senhor, fora, né, tem um momento a sós, no meu devocional, 40 da manhã, Quatro- o início, ainda basta zinal, que 4h38 para ser mais exato, toco E o você telefone. cantando o galo aí por 5h20. 4h38 eu tá fazendo um café levanto pra mim. e faço meu devocional, meu momento com o Senhor, porque aquilo ali é meu alimento. Quem sou eu para levantar da cama e ir trabalhar sem pedir o Senhor, sem conversar com o Senhor, sem agradecer a Ele, sem entrar na presença dEle? E nos domingos, no final de todo domingo, eu gosto de ter a famosa reunião com o Senhor, que foi uma pessoa que me disse isso, eu fiquei assim: "Gente, mas pode fazer reunião com Deus? Como assim? Que horror!" Checklist da É, semana como com assim? Deus. Mas quando eu comecei a fazer isso, eu faço isso com meus clientes. Vamos lá, os pontos. Senhor, quais que são os pontos das minhas prioridades? O que que eu devo fazer? Isso daqui, como que eu vou solucionar? Me ajuda, Senhor. E eu faço. Eu gosto ali no final de todo domingo, eu faço isso. Então, é criar rotinas com o Senhor. É viver um relacionamento com Deus. Porque tudo vai ser alinhado. Se não tiver um alinhamento numa área, igual quem é casado, se não tiver alinhamento no seu casamento com o seu cônjuge, você não vai ter alinhamento em nenhuma das outras áreas. Então, procure alinhamento em tudo. É isso aí, gente. Primeiramente, agradecer a cada um de vocês pela confiança, pela audiência de sempre. E, além de tudo, agradecer a Anne, também o Júnior que está aqui hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, por terem se empenhado a vir aqui hoje compartilhar essa experiência, esse testemunho de livro de página aberta aqui na rádio, né? Falando sobre como é viver em Cristo num relacionamento cristão, né? Muito obrigado por isso. Pessoal, vocês aí, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta mais, hein? Se você aí tá olhando, que já deu a hora, é hora de assistir mais um episódio. Então vocês aí, muito obrigado pela audiência, pela confiança ao nosso trabalho. E voltamos em breve aí com o nosso podcast Se Liga na Vida. Projeto de vida, 26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos.